É a professora Daniela. Vamos agora para a aula 4 de 4 sobre a crise do século XIV. Falaremos agora sobre a crise do feudalismo. Começaremos falando sobre a nobreza, tá bom? A nobreza, pessoal, a gente viu no século XIV não foi um século muito fácil. A gente viu ali que a nobreza sofreu com as jaqueries, que são aquelas revoltas camponesas. A gente viu também que ele sofreu com a Guerra dos 100 Anos, que foi aquela guerra entre a nobreza inglesa e francesa. A gente vê então que essa nobreza tem uma nobreza endividada, uma nobreza empobrecida, que perdeu suas terras, né, perdeu ali seus privilégios e que está precisando de ajuda, tá bom? A gente tem então ali, ó, uma burguesia, uma outra classe social. Essa burguesia aqui, ó, é uma burguesia que está fortalecida. Foi uma burguesia que ela tá o quê? Ela detém o poder econômico, né? Por causa ali do comércio, da expansão do comércio que aconteceu devido às cruzadas. A gente vê ali que essa burguesia, ela tá o quê? Fortalecida no final desse período desse século XIV. Então, essa burguesia, né, ela, apesar de deter o poder econômico, ela não detém o quê? O poder político. E ela quer o quê? Que exista, então, apenas um poder centralizado. Então, essa burguesia, ela vai acabar se associando a um nobre, né, financiando esse nobre, para quê? Para esse nobre se tornar um rei. Por que essa burguesia quer esse rei, gente? Ela quer o rei justamente para poder obter vantagens comerciais. Vamos entender o que seria isso. O burguês, ele comercializa ali, ó, com diversos senhores feudais. A gente sabe que em cada feudo tem a sua moeda. Em cada feudo tem a sua o quê? O seu peso, a sua medida. Então, vamos supor que você vai comercializar com o feudo A, você vai usar o quê? O peso e medida A e a moeda A. Você vai poder comercializar com o feudo B, você vai mudar ali o peso e medida e vai mudar a moeda também. Isso para a burguesia é oneroso. Então, o que ele prefere? Que todo mundo utilizasse o mesmo peso, a mesma medida, a mesma moeda, porque facilitaria muito o comércio. Então, por esse motivo, então, ela acaba ali se associando a um nobre, né, para o quê? Fazer com que esse nobre ali detenha esse poder econômico, esse poder político, quer dizer, porque quem detém o poder econômico é a própria burguesia, né? Então, para deter esse poder político, para centralizar ali todo o poder na mão dele. O rei, gente, o rei, ele tá querendo, assim, ele tá feliz, porque esse rei seria esse nobre, né? Que a burguesia, ele quer o poder centralizado nele. Então, esse rei vai receber então esse apoio econômico da burguesia, e, em compensação, vai receber também aquele apoio da própria classe dele, da nobreza. Porque essa nobreza empobrecida, como eu falei para vocês no início, ela está sofrendo e ela quer manter seus privilégios, né? Quer manter a sua posição. Então, acaba se associando aí a esse rei, apoiando esse fortalecimento desse nobre para se tornar o rei, justamente ali para poder manter seus privilégios. Então, ó, essa pessoa, né, que vai deter esse poder político, ela está sendo apoiada ali, ó, por todos os seus pares. Existe apenas uma instituição que não está muito feliz com o fortalecimento desse nobre, a centralização desse poder político. Quem? A própria Igreja Católica. Por quê? Vamos pensar que antes, quando a gente tinha o poder descentralizado, cada feudo tinha o seu senhor feudal, cada feudo ali, ó, detinha o controle da sua própria propriedade. A gente tinha o quê? A igreja que perspassava, né, que estava ali, ó, em todos os feudos. Era ela que centralizava o quê? Aquele poder. A partir do momento que a gente vai ter o quê? O poder centralizado na figura de um rei, essa igreja católica, ela pode o quê? Perder o seu poder, a sua influência sobre os demais, tá bom? Então, a gente tem aqui a igreja católica não muito satisfeito, mas é importante a gente dizer que essa igreja católica, apesar de ter esse receio, ela continua andando, tá bom? Caminha junto com o poder real, né? Ela acabava, e a gente vê que vai ter algumas mudanças, né, na mentalidade. A gente vai começar a ter o humanismo, a valorização do homem, né? Mas
Sempre pensando assim, se o homem é bom, é porque ele é uma criação o quê? Divina. Então a igreja ali, ela mantém, né, a sua influência sobre as outras pessoas. A gente vai ver que um pouquinho mais para frente, no século XV, a gente vai ter aquelas as reformas, né, religiosas. A gente vai ter sim uma contestação da igreja, né, que vem já realmente aqui, ó, desses problemas que aconteceram no século XIV que eu falei para vocês. Então vai ser sim contestado a igreja, mas ali nas reformas do século XV. Então, vamos lá, pessoal. A gente vê então que esse feudalismo está se desestruturando. Por quê? Vamos pensar primeiro na sociedade. Sociedade feudal era dividida em 3 classes sociais, lembra? Eram os trabalhadores, a gente tinha a nobreza e a gente tinha o clero. Apareceu uma nova classe social na Baixa Idade Média. Que classe foi essa, gente? Aquela que habitava os burgos? Isso, a burguesia. A burguesia, essa classe, ela surge. Então, a gente já tem o quê? Uma mudança social aí nesse período. Vamos lá, econômica? Enquanto eles estavam ali dentro dos feudos, a gente tinha o quê? Um comércio reduzido, um uso de moeda reduzida. O que a gente tem a partir ali, ó, do surgimento dessa nova classe social da burguesia, né? O uso da moeda. Agora, não são mais o feudo que era autossuficiente, a gente já não tem isso, a gente tem o quê? Uma expansão comercial. Então, a gente vê que muda também a parte econômica desse sistema. A gente falta o quê? A parte política. Na parte política do feudalismo, a gente tinha o quê? O poder descentralizado. Cada senhor feudal mandava no seu feudo. A partir do momento que a gente tem o quê? A figura de um rei, de um poder centralizado na mão de um nobre, que está recebendo o quê? Apoio tanto do restante da nobreza quanto da burguesia, a gente mudou também essa parte política, porque o poder que era descentralizado, agora está o quê? Centralizado na mão do rei. Vocês veem então aqui, ó, que tudo que acontecia durante o feudalismo mudou. Então não tem como, né, manter esse sistema político, econômico, social que foi o feudalismo. Realmente tem uma mudança aí de mentalidade, uma mudança na economia. Eu vou um pouquinho mais além, tá bom? A gente vai ver isso no próximo capítulo, mas apenas para dar aqui, ó, um gostinho. É nesse período, tá bom, que surge o quê? O capitalismo. Isso, o capitalismo, nosso sistema econômico. Mas aqui, o capitalismo, gente, ele é dividido em 3 fases, tá bom? Essa primeira fase aqui do capitalismo, conhecido como capitalismo mercantil ou mercantilismo, aparece o quê? Nesse período, tá bom? Então, a gente tem aí uma mudança, tá bom? Do sistema também econômico. De feudalismo, a gente passa para capitalismo mercantil ou mercantilismo, tá bom? Então, a gente vê aqui, então, ó, um Estado absolutista, ou seja, o poder centralizado absoluto na mão de um nobre, na mão de um rei, que é apoiado tanto pela burguesia, que vai financiar esse novo Estado nacional, quanto da nobreza, que vai ser sustentada por esse rei, né, para poder manter ali seus privilégios, tá bom? Então, pessoal, a aula termina aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis aqui passar para vocês. E aí, a partir de agora, vocês estão aptos a poder responder ali as demais questões do capítulo 3 do livro texto e do caderno de atividades, tá bom? Pessoal, estudem, se cuidem, beijo para vocês e até a volta.